Boa tarde, meu nome é Silvana Guaste Almeida, eu sou pediatra, trabalho na Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo, sou referência da influenza e meu setor é de doenças imunopreveníveis. Trabalho na Secretaria de Estado da Saúde desde 1986. Hoje nós vamos falar sobre a influenza e o manejo clínico na APS. Então vamos começar falando o que é influenza. Influenza é uma infecção respiratória aguda causada por um vírus, que é o vírus da influenza A e B. O vírus A está mais associado a epidemias e pandemias. É um vírus de comportamento sazonal. O que a gente quer dizer com isso? Que ele aparece em estações, determinadas estações. Então, normalmente, no começo do outono, entrando o inverno, é a época de mais transmissão do vírus influenza. E essas estações, outono e inverno, são as épocas mais frias do ano. Então, o vírus da influenza, ele gosta de épocas frias. Então, podemos ter maior ou menor circulação do vírus, dependendo do ano. Não é todo ano que a gente tem uma circulação muito grande do vírus da influenza. E isso não tem como também ser previsto. Então, habitualmente, em cada ano, circula um tipo de influenza concomitante. Então, a gente pode ter, por exemplo, influenza A, H1N1, influenza A, H3N2 e até influenza B circulando. Normalmente, um vírus, um subtipo, sempre predomina a um outro subtipo. Bem, os sintomas clínicos da influenza, ou gripe, que é o nome popular, né, da influenza, normalmente começa com uma febre, inicialmente febre alta, o paciente sente muita dor no corpo, dor muscular, pode vir acompanhado de dor de garganta, dor de cabeça, coriza e tosse, muitas vezes tosse seca. Nem sempre todos os sintomas aparecem de uma vez. Então, muitas vezes, se o paciente procurar um atendimento na atenção primária, no primeiro dia de doença, ele pode ter febre e, às vezes, dor de garganta, ou febre e dor no corpo, dor muscular. E a febre é um sintoma que nós consideramos o mais importante da gripe ou influenza, e dura em torno de 3 dias. Pode até prolongar por mais tempo, mas a média são 3 dias de febre. E os sintomas respiratórios, como a tosse e outros, eles ficam mais evidentes com o passar dos dias de doença, com a progressão da doença, e se mantém mais ou menos por 3 a 5 dias após o desaparecimento da febre. Então, vocês podem ver que um paciente com influenza, ele fica com sintomas mais ou menos uma semana. Isso é uma média. Então, pode ser que seja uma doença um pouco mais curta e um pouquinho mais longa, mas a média são 7 dias. Alguns casos podem evoluir com complicações graves, não é o comum na influenza, mas alguns pacientes, um percentual pequeno dos pacientes, em torno mais ou menos de 0,5% a 1% de todos os pacientes que têm gripe todo ano podem evoluir com complicações mais graves. Por exemplo, fazendo uma pneumonia e necessitando de internação hospitalar. E devido aos sintomas mais comuns, a gripe muitas vezes ela é confundida com outras viroses respiratórias. Por isso, como por exemplo, um resfriado. Por isso que muitas vezes uma pessoa está só resfriada, com uma coriza ou uma tosse seca e sem febre, ela acaba dizendo que ela está gripada. Então, como vocês podem ver,
quando se usa o nome da gripe para outras viroses respiratórias, está sendo usada de forma incorreta, porque a gripe é uma doença específica, o vírus é o vírus da influenza e é um vírus conhecido, a clínica, tem vacina, como vocês vão ver no decorrer da minha apresentação. Como todo vírus, devemos ter medidas preventivas em relação à influenza. Então, muitas vezes, quando nos perguntam a respeito das medidas preventivas e a gente começa a primeira coisa falando que devemos lavar as mãos, muitas pessoas acham que é uma medida simples, que é uma medida que não tem resultado. Mas lavar as mãos é fundamental como medida preventiva contra a gripe. Quando você lava as mãos, você está eliminando ali a possibilidade de você passar o vírus que pode estar na sua mão para outros objetos e outras pessoas, e você também elimina a possibilidade de você ter tocado objetos e você trazer o vírus da gripe para o seu corpo, o seu organismo. Então, a primeira medida muito importante da gripe preventiva é a higiene das mãos com água e sabão. Você pode também usar um álcool gel, mas água e sabão é o fundamental, é o mais importante. Então, por exemplo, se você tossir ou espirrar, você deve lavar as mãos. Depois de usar o banheiro, antes de comer, antes e depois de tocar os olhos, a boca e o nariz. Como eu disse, você está evitando também de levar um vírus para suas mucosas e dessa forma evitando de você apresentar a doença. Então, evitar de tocar os olhos, nariz ou a boca após o contato com superfícies potencialmente contaminadas, como corrimão, maçanetas. Então, o simples ato de você entrar numa sala, abrir uma porta, essa maçaneta pode estar contaminada. Você levando a mão aos olhos, por exemplo, você já pode estar iniciando ali um processo de adquirir o vírus da gripe. Manter hábitos saudáveis, como uma alimentação balanceada, ingesta de líquidos, bastante líquido, e atividade física, são medidas preventivas que te mantêm com uma saúde em dia. Também, dessa forma, você fica mais protegida contra as doenças respiratórias, principalmente as doenças virais. E o nome que nós damos à gripe, quando a gente ainda não sabe se aquele paciente tem uma influenza, nós chamamos de síndrome gripal, que eu vou definir a seguir. Então, pessoas com síndrome gripal devem evitar contato direto com outras pessoas. Então, dessa forma, essa pessoa deve ser afastada temporariamente do seu trabalho, do seu estudo, do seu convívio social, aglomerações e ambientes coletivos, para que ela evite também de transmitir essa doença para outras pessoas. Como eu disse, a influenza é uma doença viral e temos a vacina contra a influenza. A vacina contra a influenza, ela se modifica, os seus subtipos são modificados todos os anos, conforme o vírus que está circulando mais, à medida de que você está pronta para preparar essa vacina. Então, nós temos uma vacina para o hemisfério sul e uma vacina para o hemisfério norte. E esse é o motivo do nosso trabalho, que a gente pode monitorar o vírus da influenza e, sabendo que está circulando mais no nosso país, no nosso hemisfério, indicar para que os órgãos que definem o que vai estar contemplado na vacina, para que eles possam definir a vacina do próximo ano. Então, esse ano, a vacina da influenza, ela tem uma composição de mixovírus influenza inativados, fragmentados e purificados, correspondentes aos antígenos da hemaglutinina. Então, como vocês podem ver, nessa vacina desse ano está contemplado fragmentos da influenza A H1N1, A
Hong Kong H3N2 e influenza B Brisbane 2008. Dessa forma, nós estamos nos aproximando mais do que anda circulando no nosso meio para que as pessoas estejam protegidas. Por isso também precisamos nos vacinar todo ano aquela população que está contemplada pela vacina no Ministério da Saúde. Para o tratamento da influenza, foi preparado um protocolo de tratamento. Nesse protocolo está contemplado tanto a síndrome gripal quanto a síndrome respiratória aguda grave, que é a forma como nós chamamos aqueles pacientes que evoluem de forma grave por uma doença viral como a influenza. Esse protocolo ele já foi aperfeiçoado e foi publicado em 2015 e tem esse objetivo de orientar a conduta terapêutica para os casos de síndrome gripal e de síndrome respiratória aguda grave, suspeitos para influenza no nosso país. Coloquei aqui abaixo, como mostra a seta, de que forma que vocês podem acessar esse protocolo de tratamento da influenza. Então agora eu vou fazer uma definição de caso para que haja o correto manejo clínico da influenza. Então precisamos de diferenciar a síndrome gripal e a síndrome respiratória aguda grave, conforme descrito nesse protocolo. Então, síndrome gripal é toda pessoa, todo indivíduo que apresenta uma febre, como eu disse, de início súbito, porque a influenza é uma doença aguda, e essa febre ela pode ser uma febre referida. O paciente pode dizer que ele sentiu que ele estava com febre, não necessariamente ele ter termometrado essa febre. Acompanhada de tosse ou dor de garganta, nem sempre o paciente tem as duas coisas ao mesmo tempo, os dois sintomas, e pelo menos um dos sintomas, como cefaleia, que é dor de cabeça, mialgia, dor no corpo, ou artralgia, dor nas articulações, na ausência de outro diagnóstico específico. Ou seja, esse paciente não tem um outro diagnóstico. Ele relata esses sintomas quando ele está conversando com um médico, conversando com alguém da assistência em saúde, e ao ser examinado, não é encontrado um outro diagnóstico. E em crianças menores de 2 anos, também podemos chamar de síndrome gripal quando você tem febre de início súbito também e sintomas respiratórios, por exemplo, tosse, coriza e obstrução nasal. Podemos dizer que essa criança está com uma síndrome gripal. Então ela tem sintomas de gripe, por isso estamos autorizados a chamar de síndrome gripal, na ausência, como eu disse, de um outro diagnóstico específico. Então, e agora eu vou definir a síndrome respiratória aguda grave, que são aqueles casos, como eu disse, um pequeno percentual do paciente que desenvolve a síndrome gripal por influenza, ele pode desenvolver uma síndrome grave respiratória aguda. Então, seria um paciente de qualquer idade, com síndrome gripal, conforme eu dei a definição, e que comece a apresentar uma dificuldade para respirar, uma dispneia. Ou então, ele pode ter alguns sinais de gravidade. Por exemplo, a saturação dele pode estar menor que 95 em ar ambiente, ele pode ter sinais de desconforto respiratório, dificuldade para respirar, ou aumento da frequência respiratória, avaliada de acordo com a idade do paciente. Ele pode ter piora nas condições clínicas da doença dele, se ele tiver uma doença de base. Ele pode ter hipotensão em relação à pressão arterial habitual do paciente, ou então você pode definir como um indivíduo de qualquer idade com um quadro de insuficiência respiratória aguda durante o período sazonal da influenza. Em crianças, além desses itens relatados, você pode observar um aumento do batimento
da asa do nariz, né, as aletas nasais, pode ter uma cianose, a criança pode ficar roxa as mãozinhas, os lábios, você pode ter tiragem entre as costelas intercostais, desidratação e perda do apetite, inapetência. Então, essa é a definição da síndrome respiratória aguda grave. Então, desses pacientes, você pode ou não necessitar de pedir alguns exames laboratoriais, né? E então, para o paciente, alguns exames que você pode, em algumas situações, desde que seja o desejo do clínico, do médico que está avaliando aquele paciente, pedir um hemograma, que pode vir tanto com uma leucocitose, como com uma leucopenia ou uma neutrofilia. Pode pedir uma bioquímica do sangue, para avaliar se tem alterações enzimáticas, alterações musculares, hepáticas, e um raio-x de tórax em algum momento, que pode vir com infiltrado intersticial localizado ou difuso, ou até com uma pneumonia, uma presença diária de condensação. Então, um paciente com influenza, ele pode ter alterações radiográficas, tanto na síndrome gripal, quanto na síndrome respiratória aguda grave. Então, vamos falar um pouco do manejo clínico desse paciente. Então, por ser um quadro viral, esse paciente vai precisar de medicamentos sintomáticos. Ele está com febre, ele precisa de um antitérmico, ele está com dor muscular, então ele vai precisar de um antitérmico, um analgésico e de ser muito bem hidratado. A hidratação é um ponto muito importante nas doenças virais. Ele vai ficar com as secreções mais fluidas, ele vai se sentir melhor, ele vai ter condição de eliminar essa secreção melhor. E normalmente os pacientes, eles com uma doença viral, eles estão se alimentando menos. Então eles precisam de tomar bastante líquido para que eles se mantenham mais ativos e se sentindo melhor. E além dos medicamentos sintomáticos da hidratação, na influenza A nós usamos o fosfato de oseltamivir, que é um antiviral que está indicado para todos os casos de síndrome gripal que tenham condições e fatores de risco para complicações, independente da situação vacinal do paciente. Então, se o paciente relata, olha, eu já estou vacinado, isso não contraindica o uso do oseltamivir. Se pensou em síndrome gripal e o paciente tem fatores de risco ou condições de risco para complicação do fosfato de oseltamivir na síndrome gripal, que tenha condições e fatores de risco para complicação, ela fundamenta-se no benefício que a terapêutica precoce proporciona tanto na redução da duração dos sintomas, ou seja, fazer o medicamento precocemente, logo no início dos sintomas, ela reduz a duração dos sintomas da doença, ou seja, reduz o número de dias da doença, quanto na ocorrência de complicações da infecção pelo vírus. Então, ela diminui a carga viral do vírus da influenza, diminuindo assim o número de dias e diminuindo também as complicações em pacientes com condições e fatores de risco para complicações. Em pacientes com condições de fator de risco para complicações, na síndrome respiratória aguda grave, o antiviral ainda apresenta benefícios mesmo se iniciado 48 horas após o início dos sintomas, porque a indicação do oseltamivir é ser usado nas primeiras 48 horas de doença. Nos pacientes com síndrome gripal sem condições e fatores de risco para complicações, a prescrição do oseltamivir deve ser considerada baseada em julgamento clínico. Isso quer dizer que, se o médico que atendeu um paciente com síndrome gripal sem condições e fator de risco, essa prescrição ela vai ser feita e deve ser feita
preferencialmente nas primeiras 48 horas após o início da doença, além dos medicamentos sintomáticos e da hidratação. Então, isso quer dizer que o Tamiflu, o oseltamivir, ele está indicado para aquele paciente com síndrome gripal, é indicação precisa para o paciente com síndrome gripal, com condições e fator de risco, para complicações. Porém, uma prescrição médica num paciente que não tem condição e fator de risco, ela vai ser acolhida e realizada. Todos os pacientes com síndrome gripal devem ser orientados para retornar ao serviço de saúde em caso de piora do quadro clínico, quando serão reavaliados quanto aos critérios de síndrome respiratória aguda grave ou outros sinais de agravamento. Todos os pacientes que apresentarem sinais de agravamento devem também receber de imediato o tratamento com o fosfato de oseltamivir. Quando eu digo condições e fatores de risco para complicações nos pacientes com síndrome gripal, de quem nós estamos falando? Então, vamos listar a seguir todas aquelas condições e fatores de risco para complicação. Então, vamos começar com as grávidas, em qualquer idade gestacional. Então, grávidas com síndrome gripal devem ser medicadas com fosfato de oseltamivir, devem ser acompanhadas. As puérperas, até 2 semanas após o parto, incluindo aquelas que tiveram um aborto ou uma perda fetal. Aqueles pacientes de 60 anos ou mais, crianças com menos de 5 anos, a população indígena aldeada, indivíduos com menos de 19 anos de idade em uso prolongado de ácido acetil salicílico, com risco de síndrome de Reye, pacientes com pneumopatias, incluindo as asmas, paciente com tuberculose de todas as formas, paciente com doenças cardiovasculares, cardiopatias, excluindo aquela com hipertensão arterial sistêmica pura, pacientes com nefropatias, hepatopatias, doenças do fígado, doenças hematológicas, incluindo anemia falciforme, distúrbios metabólicos, incluindo a diabetes mellitus, transtornos neurológicos e de desenvolvimento, doentes com imunossupressão associada a medicamentos, neoplasias, HIV/AIDS e obesidade. O tratamento específico com o antiviral oseltamivir, ele deve ser prescrito em receituário simples. Não tem nenhuma outra forma, pode ser um receituário simples, com o nome do paciente, a idade, o peso e a forma como o médico quer prescrever o antiviral. É válido também sempre ressaltar a importância da administração, preferencialmente nas primeiras 48 horas após o início dos sintomas. Então, como vocês estão vendo, é aquele paciente que, por estar com uma doença aguda, febril, debilitante, procura o serviço de saúde e ali ele vai relatar os sintomas e o médico deve iniciar o medicamento quanto antes das primeiras 48 horas. O resultado, a diminuição do tempo de doença e a possibilidade dele desenvolver uma doença grave diminui muito quando é feita nas primeiras 48 horas. Caso o medicamento fosfato de oseltamivir na apresentação de suspensão oral não estiver disponível, ele estando disponível em cápsula, essa cápsula pode ser aberta e o seu conteúdo pode ser misturado a uma pequena quantidade de água com açúcar para melhorar o sabor, porque o oseltamivir ele tem um sabor um pouco amargo logo antes da administração. Isso eu vou explicar a seguir. Então, podemos ter, por exemplo, uma criança pequena que vai ser prescrito uma cápsula de 30 mg. As apresentações do fosfato de oseltamivir é de 30 mg, 45 e 75 mg.
e atualmente eles estão sendo distribuídos pelo Ministério da Saúde para todas as unidades federadas do país em forma de cápsula. Por isso que vou explicar a seguir como essas cápsulas vão ser administradas. Então, crianças pequenas, cápsulas de 30 miligramas. Você pode usar um dosador ou uma seringa graduada de 2 ml antes da administração, ou seja, essa diluição ela deve ser feita no momento que aquela criança vai tomar o medicamento. Deve ser aberta a cápsula e o conteúdo misturado com 2 ml de água, com açúcar e um copo de vidro limpo. Você vai obter uma diluição de 15 miligramas por cada ml de água, aspirar o volume conforme a prescrição médica e aplicar na boca. As crianças maiores, elas podem usar cápsulas de 45 miligramas. Vamos explicar logo depois como é feita exatamente essa prescrição. Então, da mesma forma, você usa um dosador ou seringa graduada de 3 ml antes da administração oral. A cápsula de 45 miligramas deve ser aberta naquele momento e o conteúdo misturado com 3 ml de água com açúcar e um copo de vidro limpo. Obtém-se uma diluição de cada ml 15 mg de oseltamivir. Aspirar o conteúdo conforme a prescrição e aplicar na boca. É interessante, é importante que o médico explique isso para a mãe ou para o cuidador, quem está acompanhando a criança no momento da consulta. O preparo de uma administração de uma suspensão oral extemporânea a partir do fosfato de oseltamivir de 75 mg é importante que seja dito aqui também, porque pode acontecer que no momento, em algum local do nosso estado, na nossa unidade federada, do nosso país, o médico não ter uma cápsula de 30 ou de 45. Então, se você abre uma cápsula de 75 num copo de vidro limpo, cuidadosamente coloca o conteúdo dentro do copo e adiciona 5 ml de água, você pode, com uma seringa graduada, você tem ali, em cada 15 miligramas da preparação, por cada ml, 15 miligramas da preparação. Então, como vocês podem ver, nós estamos conseguindo aqui a mesma preparação que nós conseguimos para uma cápsula de 30, cada ml 15 miligramas, ou para uma cápsula de 45. Vai depender de quantos ml que você dilui essa cápsula. No final dessa preparação, você pode ficar com uma pequena quantidade de um pozinho branco no fundo do copo. Não se preocupem, desde que vocês diluam, não se preocupem com esse resíduozinho branco no final da preparação do oseltamivir no líquido. Aqui eu mostro uma tabela onde vocês podem ver a administração por peso nos adultos e nas crianças. Então, o adulto ele deve tomar uma cápsula de 75 miligramas de 12 em 12 de manhã e de noite por 5 dias. Já as crianças menores de 15 anos, igual ou menor de 15 anos, de 15 quilos, elas devem tomar 30 miligramas de manhã e de noite, 5 dias. Então, é a apresentação daquela cápsula de 30 miligramas que eu disse para vocês anteriormente, que é disponível, que é uma das apresentações disponíveis. Uma criança de 15 quilos a 23 quilos pode tomar a cápsula de 45 miligramas de 12 em 12 por 5 dias. E de 23 quilos a 40 quilos, 60 miligramas de 12 em 12, 5 dias. Já uma criança maior de 40 quilos, ela pode tomar a apresentação igual ao adulto, 75 miligramas de 12 em 12, 5 dias. Crianças menores de 1 ano, 3 miligramas por quilo de 12 em 12, 5 dias. E de 0 a 8 meses. E de 9 a 11 meses, 3,5 miligramas de 12 em 12, 5 dias. O oseltamivir é um outro antiviral
que também é disponibilizado pelo Ministério da Saúde para aqueles casos de pacientes que fazem reações ao oseltamivir, como muito vômito ou alergias. Então, caso o paciente que está tomando o oseltamivir, na primeira ou na segunda tomada, desenvolver qualquer efeito que o impossibilite de continuar o tratamento após ele ser avaliado pelo seu médico assistente, pelo médico que prescreveu, ou por um médico que vai atendê-lo no momento, ele pode necessitar de usar esse outro antiviral que ele está disponibilizado para os municípios em casos de reações ao oseltamivir, que são muito raras as reações ao oseltamivir. Então, o zanamivir seria 2 inalações de 5 mg de 12 em 12, 5 dias, e para crianças maiores de 7 anos. Está disponibilizado para crianças acima de 7 anos, 2 inalações de 5 mg de 12 em 12, 5 dias. E abaixo vocês podem ver as doses no período neonatal, nascidos pré-termo 1 mg por quilo dose de 12 em 12, até 38 semanas, e depois a descrição de 1 mg para menores de 38 semanas de idade, 1,5 mg por quilo dose de 12 em 12 entre 38 a 40 semanas, e de 3 mg por quilo dose de 12 em 12 recém-nascidos com idade gestacional maior que 40 semanas. Sempre tratamentos de 5 dias. Vamos falar um pouco sobre a quimioprofilaxia. A quimioprofilaxia é um medicamento que nós fazemos para evitar que pessoas que estejam em situações em situações próximas a doentes com quadros de suspeitas ou quadros já confirmados por influenza, não venham a desenvolver a doença. Então, eles apresentam as quimioprofilaxias de 70% a 90% de efetividade na prevenção da influenza, e é uma ferramenta junto da vacinação. Mas tem indicações precisas definidas no nosso protocolo, que eu citei acima, e que pode ser acessado através daquele site que descrevi acima. A quimioprofilaxia com antiviral, ela não é recomendada se o período após a última exposição a uma pessoa com infecção pelo vírus for maior que 48 horas, ou seja, a quimioprofilaxia ela é realizada quando o tempo entre a última exposição e o momento que você vai começar a quimioprofilaxia naquele paciente, naquela pessoa, for menor que 48 horas. Acima de 48 horas, a quimioprofilaxia não vai ter efeito para essa pessoa que foi exposta ao vírus. Então, o que nós consideramos exposição a uma pessoa que teve contato com um caso suspeito ou confirmado de influenza? Então, é essa pessoa que sofreu, que foi exposta a um caso suspeito ou confirmado, é essa pessoa que vai usar a quimioprofilaxia. E para que ela seja efetiva, o antiviral deve ser administrado durante a exposição à pessoa com influenza e continuar por 7 dias. Então, a quimioprofilaxia, ela não é feita como tratamento por 5 dias. Ela é feita por 7 dias após a última exposição conhecida. Todo o tratamento de quimioprofilaxia, ele está descrito no nosso protocolo, que pode ser acessado conforme disse acima. Vamos falar agora um pouco sobre o controle de infecção relacionada à assistência à saúde. Recebemos sempre muitas perguntas a respeito a esse controle da infecção quando estamos recebendo um paciente com uma suspeita ou até um paciente confirmado por uma doença respiratória como influenza. Então, primeiro vamos falar da precaução padrão.
Precaução padrão é uma medida de prevenção de transmissão entre pacientes e profissionais de saúde e ela deve ser adotada no cuidado de todos os pacientes. A precaução, então, seria o quê? Higienização das mãos antes e após o contato com o paciente. Uso de equipamentos de proteção individual, que costumamos chamar de EPI, avental e luvas, ao contato com sangue e secreções. E uso de óculos e máscaras se houver riscos de respingos. E devemos fazer o descarte adequado de resíduos segundo o regulamento técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Então aqui eu coloquei de que forma que vocês podem acessar esse documento, o link, para que vocês possam saber todos os detalhes a respeito do descarte desses resíduos. A segunda precaução seria a precaução para gotículas. Então, além da precaução padrão, a precaução para gotículas ela é utilizada para pacientes com suspeita ou confirmação de infecção por o vírus da influenza. Então, são as gotículas respiratórias que têm cerca de mais de 5 micras de tamanho, provocadas por tosse, espirro ou fala, que não se propagam por mais de 1 metro da fonte e relacionam-se à transmissão de contato da gotícula com mucosa ou conjuntiva da boca ou nariz do indivíduo que está suscetível a adquirir aquela doença. Então, essa precaução para a gotícula, o que é recomendado? O uso de uma máscara cirúrgica ao entrar no quarto, a menos de um metro do paciente. E ela deve ser substituída a cada contato com esse paciente. Higienização das mãos antes e depois do contato com esse paciente, com água e sabão ou álcool gel. Deve ser usado máscara cirúrgica no paciente durante um transporte, por exemplo, se você tiver que levar esse paciente para um raio-x, ou se ele for mudar de uma sala, ou se ele for mudar de setor, ou até ser levado para um outro lugar, um outro hospital, ele deve usar máscara cirúrgica durante o transporte. Você deve limitar procedimentos indutores de aerosol, desde que eles sejam desnecessários em alguma situação. Por exemplo, você deve limitar intubação, sucção, nebulização, mas se for necessário fazer esses procedimentos, nós vamos falar a seguir o que deve ser feito. Devemos também usar dispositivos de sucção fechados, manter o paciente preferencialmente em quarto privativo, ou seja, aqui nós estamos dizendo que não é uma indicação que deve ser feita só o paciente num quarto privativo, mas se houver condição, esse paciente deve ficar preferencialmente num quarto privativo. Quando esse paciente estiver numa enfermaria, devemos respeitar uma distância mínima de 1 metro entre os leitos durante o tratamento com oseltamivir. E precaução para aerosol, que aerosol são aquelas partículas menores de 5 micras que ficam suspensas no ar por longos períodos. E elas são geradas quando? Durante uma intubação, durante uma sucção ou uma nebulização. Então, nesses casos de geração de aerossóis, devemos usar os equipamentos de proteção individual, avental, luvas, óculos, máscara, só que essa máscara vai ser máscara tipo respirador, que, por exemplo, temos a N95, N99, PFF2, PFF3, pelo profissional de saúde durante o procedimento com esse paciente, na assistência a esse paciente. Manter esse paciente preferencialmente em quarto privativo. Como eu disse, usar a máscara
mesmo que esse profissional vá entrar só ao quarto para examinar, para fazer algum procedimento com esse paciente, e uso de máscara cirúrgica no paciente durante o transporte. E agora quero dar ênfase ao atendimento desse paciente na atenção básica de saúde, na atenção primária, porque é o primeiro contato, normalmente é o primeiro contato desse paciente com síndrome gripal. Normalmente o acesso dele ao serviço de saúde é através da atenção básica. Então, as ações, tudo que tem que ser feito com esse paciente, a promoção, a proteção da saúde, a prevenção de agravos, ou diagnóstico, o tratamento e a reabilitação, ela é feita na atenção básica. Então, é através da atenção básica que esse paciente vai fazer o primeiro contato, né, com a assistência em saúde. Então, como vocês viram, como é importante fazer o diagnóstico de uma síndrome gripal, tratar esse paciente, pedir para que esse paciente retorne, para que seja reavaliado, principalmente aquele paciente que tem fator de risco para complicações, e até o paciente que não tem o fator de risco, se ele tem uma síndrome gripal, devemos pedir a esse paciente que retorne mais ou menos em torno de 48 horas, ou se ele tiver algum sinal de agravamento, que retorne antes. É fundamental que os profissionais realizem de modo oportuno, ou seja, quanto antes, a captação, avaliação, cuidado, o tratamento e acompanhamento dos indivíduos com síndrome gripal. E é necessário que seja organizado um fluxo de atendimento da demanda espontânea, buscando identificar os indivíduos com suspeita de influenza antes do seu agravamento, porque é nesse momento que podemos minimizar o agravamento e depois até evitar que esse paciente tenha uma evolução desfavorável e evolua para a síndrome respiratória aguda grave. Então, devemos observar as recomendações presentes no protocolo de tratamento da influenza. Como eu disse, disponível naquele site para todos os nossos profissionais de saúde e as pessoas que estiverem interessadas em ajudar, em poder fazer toda essa captação, promoção e proteção da saúde desse paciente. É importante que a gente fique atento aos critérios e sinais de alerta que indiquem a necessidade para encaminhar o paciente com síndrome gripal, com fatores de agravamento, para um hospital de referência, ou conforme o fluxo definido na sua localidade, bem como atenção para os pacientes acima de 60 anos, como eu disse anteriormente, gestantes, crianças e pessoas com diagnósticos de doenças crônicas. Então, cabe à atenção básica monitorar o acesso desses indivíduos que foram referenciados para outros serviços de saúde. Então, nesse momento, eu estou